DR+, foco no lado positivo do Brasil, continua divulgando notícias sobre a cultura brasileira e língua portuguesa pelo mundo. E com o canal Papagaio Fala, ramo do projeto Papagaios pelo Mundo, uma iniciativa em prol do português como língua de herança, oferece um espaço para que crianças e adolescentes imigrantes ou descendentes de imigrantes pratiquem a língua portuguesa. Olá, bem-vindo ao Papagaio Fala. Eu sou a Ana e hoje trago curiosidades, notícias e uma entrevista com um brasileiro que anda fazendo muito sucesso. Nosso bate-papo de hoje é com o talentoso Alexandre Ampazzo, designer gráfico, ilustrador e autor de livros infantis. Alexandre, você cursou a Faculdade de Belas Artes de São Paulo e durante alguns anos trabalhou como diretor de arte para publicidade e desenvolveu projetos editoriais. Quando e como surgiu seu interesse em dedicar-se integralmente à ilustração e à literatura infantil? Oi, Ana, tudo bom? Antes de mais nada, é um prazer estar conversando com vocês. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí em divulgar o que é produzido de legal no Brasil, principalmente literatura. Respondendo a sua pergunta, eu trabalhei durante muito tempo. Na verdade, eu sempre trabalhei com coisas relacionadas à imagem, design, sempre trabalhei nessa área. Eu trabalhei com publicidade durante muito tempo, acho que foi o período mais longo que eu trabalhei com assuntos relacionados à comunicação. Depois de muitos anos trabalhando com isso, eu sempre tive um interesse muito grande por narrativas, por histórias. Eu sou um leitor muito assíduo. Na verdade, para falar bem a verdade, hoje o meu tempo está um pouco caótico, então estou lendo bem menos do que eu li anteriormente, né? Mas eu continuo sendo um leitor voraz, assim. E então eu sempre tive muito interesse por narrativas, por histórias e por desenhar, né? Sempre adorei muito quadrinhos, por exemplo, né? Trabalhava em agências de publicidade, a publicidade ela já não respondia muito aos meus interesses, né? Já não me satisfazia muito profissionalmente. Então eu comecei a trabalhar minhas histórias, os meus desenhos, comecei a mandar para as editoras, eles começaram a ser muito bem aceitos e chegou um momento, isso foi mais ou menos em 2008, que eu resolvi me dedicar totalmente à literatura, ilustrando e escrevendo os livros. Sua produção literária já atinge cerca de 50 livros ilustrados e 7 livros autorais publicados. Conte para nós um pouco do seu processo criativo. Alguma preferência de técnica ou material para dar vida às suas ideias? Alguma fonte de inspiração específica? Então, Ana, os processos às vezes eles são um pouco caóticos. Eu tenho uma linha, normalmente, que eu costumo adotar de trabalho, mas ele não tem uma forma, um formato específico, né? Então, para você ter ideia, as ideias surgem para mim e eu vou colocando em post-it alguns trechos de ideias de trabalhos. Eu tenho um caderno que eu vou anotando alguns trechos de algumas ideias que me aparecem. E normalmente eu tenho um tema que eu quero trabalhar, um assunto que me agrada. E às vezes, como a cabeça está muito voltada para esse assunto, esses fragmentos que eu fui anotando ao longo do tempo, às vezes eles se juntam e acabam virando um livro, né? E às vezes não, às vezes o livro ele aparece numa tocada só, o livro inteiro. Então, assim, eu não tenho uma forma muito específica de escrever histórias, de criar histórias. Quanto às técnicas que você perguntou também, a partir das ilustrações, normalmente eu procuro ver a necessidade que o texto tem para usar determinada técnica, né? Então, às vezes, é um texto mais suave, é um texto mais leve, que te pede uma aquarela, por exemplo, né? E às vezes é um texto mais pesado que te pede, sei lá, um carvão, um grafite. Então, acho que essa conversa do que o texto te pede e a técnica de ilustração que você vai usar,
acho que elas estão muito ligadas. Assim, eu gosto de trabalhar. Eu tenho colegas que usam a mesma técnica para qualquer tipo de narrativa, né? E isso é válido também. Eu acho que cada um fica confortável da forma que lhe convém, né? Mas, para mim, em particular, eu gosto muito de pensar o texto, o que o texto me pede para a técnica de ilustração que eu uso. Algumas das suas ilustrações já foram selecionadas para o catálogo da Feira do Livro Infantil de Bolonha e receberam prêmios na categoria de Paradidático e Melhor Livro Juvenil. Em 2017, você recebeu o prêmio Jabuti com a obra O Menino e o Foguete, parte da coleção Kids Book Itaú Criança. Fale um pouco desse trabalho autoral e da experiência de receber o mais importante prêmio literário do Brasil. Bom, os prêmios, eles sempre são muito bacanas, né, de ser recebidos, porque, de certa forma, eles é um reconhecimento, né, eu vou aqui meio que no lugar comum, né, é um reconhecimento do seu trabalho no todo, né. Mas só que eu tenho algumas ressalvas assim quanto a prêmios, e não que eu não acho importante, eu acho que são importantes sim, mas eu acho que os prêmios eles sempre têm eles sempre são subjetivos, né? Você ser classificado como o melhor ilustrador ou a melhor história é um pouco difícil de entrar na minha cabeça, sabe? Eu acho que a gente tem que aceitar sim que cada prêmio tem regras e tem formas de pensar para os trabalhos que estão ali selecionados, os trabalhos que estão escritos, mas é um pouco difícil entrar na minha cabeça esse tipo de pensamento que a gente normalmente tem, que é um pensamento um pouco binário, talvez, de bom e ruim, bonito e feio, grande e pequeno. As coisas são sempre assim, sabe? Esses raciocínios binários. Então, por que se o meu trabalho pode ser, eu posso ganhar um prêmio como o melhor livro e o meu colega do lado, que pode ter um livro tão bom quanto o meu, ou até melhor, ele ser classificado, ele não está dentro dessa categoria, né? Ele não está dentro de uma nomeação dessa. Então, assim, voltando, eu acho que os prêmios são importantes, é muito legal, eu gosto de ganhar os prêmios, mas eu acho que a gente tem que entender que o prêmio, na verdade, ele acaba sendo muito mais para os outros do que para você mesmo, né? Muito mais para o prêmio você passar a ser observado, seu trabalho passar a ser observado um pouquinho mais pelos outros, com mais atenção que você mesmo, né? E eu acho que quem cair nessa vaidade de prêmios, de que eu sou melhor em alguma coisa, eu acho que perde muito, né? Porque você acaba estagnando e ficando parado num pensamento de que você é melhor em determinado assunto, em determinado trabalho, e a tendência de você evoluir passa a ser muito pequena. Então, daí só para concluir o raciocínio, né, o Jabuti sobre essa coleção Kids Book foi importante porque também para entender que livro não é só papel, que livro digital, se ele for bem pensado, se ele for bem feito, bem projetado, ele tem sim sua relevância, ele tem sim a sua importância, e entender que narrativas, histórias, elas não precisam estar formatadas só no livro. Hoje você tem séries, hoje você tem até o próprio videogame, né? Tem narrativas maravilhosas em videogames hoje em dia, tem até estudos sobre o assunto, né? Então, o que eu acho mais legal de tudo isso é a gente poder abrir um leque e pensar mais amplamente sobre narrativas e sobre histórias, né, no geral. 2018 já vai chegando com novidades. Tem livro novo a caminho, certo? Então, Ana, é verdade. Assim, tem algumas coisas novas acontecendo em 2008. Assim, normalmente, eu acabo tendo uma média de lançamento de um livro autoral por ano, né? Teve ano que eu não lancei livro, lancei só no ano seguinte. Teve ano que eu lancei 2 no mesmo ano. E esse ano aconteceu um alinhamento de planetas, assim, e que porque, assim, só para entender um pouco o mercado editorial, às vezes a gente entrega uns projetos para as editoras e às vezes eles levam um ano para acontecer, às vezes eles levam mais tempo que isso. Só para ter uma ideia, a Coraline, eu entreguei, se não me engano, em 2013, eu terminei de escrever,
acho que em 2014, se eu não me engano, eu entreguei para a editora e ele só foi publicado em 2017. Então, olha o tempo que levou para o livro ser publicado. E às vezes a coisa acontece mais rápido. Você entrega, a editora ela tem um espaço ali e no mesmo ano, às vezes, está sendo publicado. Estou falando tudo isso para dizer que esse ano são 3 livros meus que vão sair. Então, sai um livro agora, eu vou dizer os nomes e depois eu vou colocar no Facebook, todos os detalhes, editor e tudo mais. Mas tem um livro que chama Se Eu Abrir Essa Porta Agora, vai ser pela editora SESI. Tem um outro livro chamado Aqui Bem Perto, que vai ser pela editora Moderna. E tem um terceiro livro que ele vai sair, que na verdade é uma reedição, que é um segundo livro que eu fiz, chamado A Menina e o Vestido de Sonhos, que é um livro que ele estava por uma outra editora, né? E a editora SESI vai publicar também ainda esse ano. Então, na verdade, são 3 livros, sendo 2 inéditos, né, e uma reedição. Eu estou bem feliz por estar podendo oferecer para os leitores mais 2 histórias inéditas e mais uma história que já conheciam e que eu vivo recebendo e-mail dizendo onde eu encontro o livro, o livro já estava esgotado, né? E agora, esse terceiro livro é de 2009, agora quase 10 anos depois. Muito obrigada por sua participação, Alexandre. Currupaco para você. Ana, eu que agradeço o convite de vocês. De novo, quero parabenizar vocês pelo projeto que vocês têm aí, de levar o que é produzido de bom aqui no Brasil, de literatura. Afinal de contas, a gente tem um monte de gente legal, um monte de produção boa aqui para ser conhecida pelos alemães, pelas pessoas que moram na Europa, que têm acesso ao projeto de vocês. Então, é bem legal a gente saber que tem gente do bem fazendo coisa boa aí para o Brasil ser olhado por um bom olhar. Obrigado. Curiosidades, na voz de Luísa. Vamos falar de mulheres que fizeram a diferença no Brasil? Selecionamos 2 nomes destacados no livro Extraordinárias Mulheres que Revolucionaram o Brasil, de Duda Souza e Ariane Carraro. Antonieta de Barros, uma mulher a serviço da educação, 1901 a 1952. A catarinense Antonieta de Barros encontrou diversos caminhos para chegar a seu objetivo. Na luta por uma educação de qualidade e acessível a todas as mulheres, ela atuou como professora, escritora e jornalista e se tornou a primeira líder negra a assumir um mandato popular no Brasil, na década de 30. Graziela Maciel Barroso, a classificadora da flora brasileira, 1912 a 2002. A Bauhinia grazielae é uma árvore nativa da Mata Atlântica com propriedades medicinais. Ela é apenas uma das mais de 25 espécies vegetais batizadas em homenagem a Graziela Maciel Barroso, que tanto contribuiu para o avanço da botânica no Brasil. Amiga de Margaret Mead e Burle Marx, ela foi a primeira mulher naturalista do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Além do seu trabalho classificando plantas das diferentes regiões do país, que a tornou referência na área de sistemática vegetal, Graziela contribuiu para a formação de gerações de botânicos. Hora de notícia. BR mais foco no lado positivo do Brasil. Não perca! Em fevereiro tem mais leitura na Kibe Frankfurt. Acompanhe o calendário pelo www.brmais.net. Esse foi o nosso programa do mês. Obrigada a todos os ouvintes e até a próxima. Currupaco!